Módulo 47. O povoamento do território brasileiro. Introdução. Para entender o processo de ocupação do território brasileiro, deve-se considerá-lo como uma soma e síntese da história da povoação de cada uma de suas regiões ao longo do tempo. Isso porque ele não foi resultado de uma única iniciativa, mas sim de vários eventos distribuídos ao longo da história. Dessa maneira, para compreendê-lo, é preciso remontar ao período colonial. Consequentemente, o estudo da povoação no Brasil é um misto entre geografia e história, relacionando-se às diversas atividades econômicas desenvolvidas no território ao longo do tempo. O início do processo de ocupação. A primeira atividade que contribuiu para a exploração econômica do Brasil foi a extração do pau-brasil, só que ela contribuiu muito pouco para a ocupação do território brasileiro. Foi só mais tarde, com o cultivo de cana-de-açúcar, que a ocupação do território passou a ser incentivada. Essa lavoura foi principalmente desenvolvida na porção oriental do Nordeste, também chamado de Zona da Mata, onde predomina o solo de massapé ou massapê. Foi a plantation canavieira também a responsável pela introdução da mão de obra escrava no Brasil. Por fim, ela também contribuiu para o surgimento de atividades de subsistência no agreste e da pecuária extensiva no sertão nordestino. A pecuária. Mais do que qualquer outra atividade, a pecuária contribuiu muito para a interiorização da ocupação portuguesa no Brasil, principalmente por conta da construção de estradas para transportar a carne e o couro e distâncias que serviam de pontos de parada para os viajantes. Elas foram tão importantes que após o colapso do ouro, elas se mantiveram estáveis. A mineração. A grande importância da atividade mineradora no Brasil está relacionada a um rápido processo povoador, que teve como característica um caráter urbano. Essa rede urbana surgiu para ligar a região exploradora do ouro e promover o transporte do minério para o litoral. Além disso, acabou gerando também uma demanda por abastecimento, que estimulou outras produções regionais. Ela se desenvolveu principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A povoação nos séculos XIX e XX. A borracha foi um importante incentivador da ocupação da região norte durante esse período. No entanto, o povoamento lá se iniciou ainda antes, durante o século XVI, com a exploração das drogas do sertão. Nesse período, o povoamento se deu pelos fortes militares e missões jesuíticas, ao longo do rio Amazonas e seus afluentes. Foi somente no final do século XIX e no início do século XX, com a invenção do processo de vulcanização da borracha, que a extração do látex para exportação passou a promover a ocupação da parte ocidental da região. Essa atividade contou principalmente com a vinda de imigrantes nordestinos. Mais recentemente, observamos também o processo de urbanização das regiões Norte e Centro-Oeste, principalmente por meio de iniciativas governamentais, como a construção de estradas e da expansão da agropecuária. Ela contou com a atração de imigrantes das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Outra atividade econômica importante para o processo de ocupação do Brasil foi o café, que alavancou a economia brasileira por meio da exportação. Sua produção se concentrou no Sudeste, principalmente no Vale do Rio Paraíba do Sul, entre São Paulo e Minas Gerais. Ele contribuiu também para a expansão da malha ferroviária e pela vinda de imigrantes europeus. Em relação à ocupação na região Sul, ela se iniciou ainda nos séculos XVII e XVIII, com a pecuária. Posteriormente, contou também com a vinda de imigrantes europeus, com predomínio de alemães, italianos e eslavos. Se tratando especificamente de seus estados, no Rio Grande do Sul, a principal área de interesse é a região serrana, com destaque para o cultivo de uva, que acabou consolidando uma importante indústria vinícola. Posteriormente, outras indústrias de grande porte também se instalaram na região. Os destaques vão para as cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Já em Santa Catarina, uma cidade importante é Blumenau, localizada no vale do rio Itajaí-Açu, uma região de colonização alemã, que se tornou um importante polo têxtil. Jaraguá é outra cidade importante, com muitas indústrias têxteis, mas também com produção de motores. No entanto, o principal polo econômico e industrial da região é Joinville.